A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou seu irmão Alex, que apresenta os cafezinhos com Jesus. Bom, abre a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 8, é a continuação, irmãos, a continuação do nosso estudo da família, né? A gente hoje vai gravar o 6º áudio, amém? Irmãos, tem um pessoal que me chama de pastor mistério. Por quê? Porque eu passo mistério? Não, porque eu não muito divulgo sobre mim. E eu queria dizer a vocês que, na realidade, irmãos, eu procuro não divulgar mesmo sobre mim. Ah, mas o irmão parece o pastor mistério, sabe? É difícil saber alguma coisa do irmão. Bom, varões, eu tenho uma página do Cafezinho com Jesus que lá vocês podem estar perguntando o que vocês quiserem pra mim, amém? Tô só respondendo porque meu tempo é curto nesses áudios e eu não posso tomar muito tempo, amém? O tempo que eu tenho que usá-lo mesmo para gravar a mensagem e dar alguns agradecimentos, amém? Bom, vamos ao nosso estudo? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5 e verso 8 diz assim, Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel ou incrédulo. Amém? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho também um outro tipo de assunto, né? Sobre a família. Nós falamos dos filhos ontem. Nós explicamos algumas coisas entre filhos e pais e agora pais e filhos, né? Então, para iniciar esse tipo de assunto aqui, abre aí a sua Bíblia em Provérbios 22, 15. Velho Testamento, depois de Salmos. Aí você vai procurar o capítulo 22 de Provérbios, versículo 15. Amém? Eu já vou lendo, irmãos, para não poder tomar muito tempo. Ele explica assim, estamos falando ainda sobre filhos e pais, né? Provérbios 22, 15 fala sobre a correção do filho, que eu falei um pouco ontem e vou falar mais um pouco hoje. Olha só o que está escrito aí. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará. Eu já preguei sobre Provérbios e falei sobre isso. Quer dizer que a astúcia da criança de fazer arte, de bagunçar, de fazer aquilo que não pode também, de ser muito apimentado, está ligada ao coração dele. Então faz com que ele faça isso. Tá entendendo? Mas aí ele diz assim, a vara da correção afugentará dele. Quer dizer, a vara da correção é aquela correção que você tem que dar a ele, o castigo, para que ele venha fazer, né? Eu expliquei ontem que não adiantamos, irmãos, colocarmos tipos de doutrinas pesadas em nossos filhos, né? Vou dar um exemplo, vai. Dona Mariquinha, como é que você educa seu filho quando ele faz coisa errada? Ah, eu ponho ele de joelho em cima do milho. E você, Dona Francisquinha? Ah, não, meu filho, eu pego uma vara e sento em cima dele. E você, Dona Joaninha? Ah, eu já gosto de tacar no meu filho tudo que está na minha mão. Que tipo de correções ou doutrinas são essas, né? A Bíblia diz que você pode conversar com ele. E se caso ele fizer alguma coisa errada, você vai corrigi-lo com vara. Apesar que hoje ninguém vai corrigir com vara. Mas, amado irmão, procura. Estamos em uma época que é muito mais fácil ter diálogo se você sentar com ele. Então eu peço aos pais que procure dar mais atenção aos vossos filhos, porque o mundo vai criar seus filhos se você não der atenção a ele. Ele precisa de carinho, de afeto, de atenção. Qual foi o último dia que você levou eles para passear? E quando levou para passear, deu mais atenção para as coisas do mundo ou para ele? Porque você tem que se tornar criança com ele e participar dele naquele nível. Não adianta querer que seu filho se vire ou conheça tudo sozinho. Pergunte a ele qual é a dificuldade que você está tendo na escola. É português? Ah, é matemática? Ah, é ciências? Vamos conversar então? Vamos ligar o computador e procurar aquilo que você não consegue, e você vai estudar ali, depois você vai lá no livro, vai procurar o que você precisa, mas esteja com ele, participe com ele. Olhe as coisas que ele está curtindo. Converse com ele. O que você está curtindo no momento, meu filho?
Ah, pai, eu gosto de tal som. Ah, eu gosto de tal coisa. Se ele não é cristão, ele vai curtir coisas, irmãos, que você não concorda. Mas não é tacando pedra que você vencerá o seu inimigo. Primeiramente, a Bíblia fala que contra o nosso inimigo a gente ora. Peraí, se seu filho está curtindo uma coisa que você não gosta, você vai ensinar a ele o que deve e o que não deve. Conversando, dialogando. Ele tem que saber que aquilo te incomoda. Ele tem que saber que aquilo você não está gostando. E ele tem que saber que não dá para viver em um lar aonde as coisas vão começar a dar errado. Precisam as pessoas se darem, desarmarem do que sabem, do que conhecem. Ah, mas eu vou criar meu filho no tapão. Eu puxo a orelha mesmo. Eu sento a mão na cara dele. Meu pai me criou assim. Seu pai te criou assim. Você não vai criá-lo assim. Você vai ter que ter ordem e decência com seu filho. Primeiro, que ele não é um animal, tá bom? Não vai ser com socos e pontapés que você vai criar seu filho, mas vai ser com amor e muito carinho. Mas isso não adianta. Se adianta ou não, já não é mais problema seu, mas você vai educá-lo como diz a palavra. Amém? Agora, abre Mateus 12, 25. Olha só, Mateus capítulo 12, irmãos. E verso 25, ele diz assim, ó: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aonde você está aqui? Casa. Eu vou repetir. Na segunda parte ele fala toda cidade ou casa. Casa dividida não prosperará. Não adianta, não adianta e não adianta. Não adianta você aceitar Jesus e sua casa não ter aceitado. Então você vai ter que começar a buscar pelos seus. Mas não adianta ficar dando uma de santarrão. Ah, tá fumando cigarro, vai pro inferno. Ah, tá fumando maconha, vai pro inferno. Ah, tá... Não é assim que se ganha eles. Opa, se te ensinaram dessa maneira, tá errado. Eu vou pregar mais pra frente aí o que é alimentos espirituais e vocês vão entender. Mas presta atenção, se o culto não foi da maneira que você queria, você não tem que chegar em casa e despejar tudo nos seus filhos, que o culto não foi, que não sei o que lá. Não interessa, mas casa dividida não, você tem que procurar trazer a união. Tentar resgatar essa família, tentar salvar essas famílias. Agora, Jesus está dizendo que se a casa estiver dividida não vai pra frente, vão ter que começar a dialogar. Pai, filho, mãe. Agora chega a noite, a mãe tá no Facebook, o pai tá no WhatsApp, o filho tá no videogame, um tá num canto, um tá no outro, e o que acontece? Não há união. Tem que procurar conversar. A minha esposa sempre ela procura de colocar os alimentos na mesa e chamar todo mundo para sentar na mesa e comer. Não interessa o que um tá fazendo e o que o outro tá fazendo. Ela vem e invoca com que todos sentem ao redor da mesa. Ali, vamos adorar ao Senhor no alimento. Vamos conversar entre famílias. A minha casa não tem mesa, que seja um caixote. Não importa, mas una a sua família. Ajunte a sua família. É assim que você tem que fazer. Porque se você der brecha, o diabo faz isso por você. O diabo vai levar seus filhos para outro lugar. Amém? Procurou entender aí? Agora eu quero falar um recadinho para os idosos. Idosos. Pessoas de idades avançadas. Abre em Provérbios 17:6. Vamos lá. Velho Testamento, Provérbios 17, versículo 6. Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Vamos esmiuçar? A coroa dos velhos, vocês idosos, a sua coroa não são seus filhos, são seus netos. Ah, mas eu não aguento mais meu neto, ele é uma peste, ele é não sei o que, ele não sei o que. Fecha a boca, muda suas palavras, ele é a sua coroa. Quando uma pessoa vai visitar uma cidade onde tem um rei, a primeira coisa que deixa ele com toda a autoridade é o cetro, certo? E a sua coroa. Mas entre o cetro e a coroa, qual é o mais valioso? A coroa. Ele possui a coroa, só ele pode usar a coroa. A esposa pode usar? Não. O filho pode usar? Não. Ah, talvez o irmão? Não. A mãe? Não. O pai? Também não. Só ele pode usar a coroa. Aquilo é o poder maior de que ele manda em tudo. Então qual que é a coroa do idoso? Os filhos. Agora repara que legal nesse versículo aqui. Ele diz mais: e são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos
são seus pais. Então qual é a glória de todos os filhos? Os pais. Quer receber glória na sua vida? Eu quero. Ela já existe. É seu pai. A sua mãe é a sua glória. Entenderam? Veja mais uma coisa aqui interessante, né? Tito capítulo 2 e verso... lá no final da Bíblia, bem no final mesmo. Tito 2, 3 ao 10. Vamos lá. Tito 2. Se você achar a carta do apóstolo Tiago, você está próximo. Tito 2, estou abrindo aqui. Está próximo de Filemon. Tito 2, capítulo 2, versículo 3 ao 10. Olha só. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, tá vendo? Elas são exemplos. A amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então quem é que ensina a mulher jovem alguma coisa? As idosas. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por bom exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal em que te acusar ou dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitam a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Quer dizer, as idosas e os idosos têm que ser o quê? Exemplo, tá? Não critique, não maltrate, não fale bobeira.